Olá, pessoal. Então, continuando a discussão da aula anterior, em que a gente discutiu alguns efeitos eletromagnéticos na matéria, a gente terminou a aula fazendo uma conexão de que um meio, o vácuo também poderia ser interpretado como um meio. E essa conexão ela aparece muito no contexto de eletrodinâmicas não lineares. Então, nessa aula, a gente pretende fazer uma breve contextualização histórica, colocar alguns dos principais modelos e fazer algum comentário de experimentos. Então, vamos começar. Dar um zoom aqui. Bom, com relação à contextualização histórica, começar com 1928, em que o Dirac ele lança a sua equação para descrever o elétron. Essa equação ela respeita a mecânica quântica e a relatividade, e era algo que estava assim sendo procurado na época, né? Como conciliar essas duas questões na descrição do elétron. Então, continuando, depois em 1930 ele introduz o conceito de vácuo. Na verdade, no primeiro trabalho em que ele lançou a equação dele, percebe-se a possibilidade que a equação ela permite soluções de energia negativa. E daí no trabalho de 1930, chamada teoria de elétrons e prótons, o Dirac dá uma interpretação de que o vácuo quântico seria o chamado mar de Dirac, todos os estados de energia negativa estariam ocupados. Ou seja, é uma primeira noção de tentar explicar o que seria o vácuo quântico. Importante ressaltar que nesse mesmo ano, em 1930, teve um outro trabalho chamado, o título do trabalho é o próton, em que o Dirac considerou que o próton fosse uma espécie de antielétron, ou seja, um primeiro conceito do que seria uma antipartícula. Nesse caso, a gente sabe que o próton ele tem uma massa 1.800 vezes maior que a massa do elétron, então é como se o próton fosse uma espécie de estado excitado de energia do elétron. Posteriormente foi corrigido isso, já vai depois entrar essa discussão de que a partícula e a antipartícula deveria ter a mesma massa, mas é importante entender que nessa época a discussão do vácuo quântico já começa a ser relevante, a participar na literatura. Depois, em 1931, o trabalho bem relevante do Dirac, dentre vários, mas esse em particular é um chamado 3 em 1, ele aparece com três coisas que ele coloca. O Dirac primeiro ele lança uma explicação para a quantização da carga elétrica, ou seja, todas as partículas deveriam ter uma carga como sendo um múltiplo inteiro do elétron. A previsão de monopólios magnéticos. Na realidade, os monopólios magnéticos ele entra para explicar a quantização da carga elétrica nesse trabalho. E aqui também ele lança a previsão da antimatéria, ou seja, ele reinterpreta a equação dele e prevê que deve existir uma partícula com as mesmas propriedades do elétron, só que com a carga oposta. Ressalta-se que nessa época se conhecia o próton, o elétron e o fóton.
Então foi, na época, assim, foi algo bastante relevante. Em 32, isso aqui é muito importante, que foi a descoberta do pósitron, ou seja, a antipartícula do elétron foi observada experimentalmente por Carl Anderson. Isso foi muito relevante porque é uma previsão que foi logo em seguida descoberta. E aqui a gente tem que apontar também que a gente está numa espécie de contexto pré-eletrodinâmica quântica. A eletrodinâmica quântica estava começando a se desenvolver e em 33, o Halper, né, ele apontou numa uma breve nota, acho que é 2 ou 3 páginas no máximo, ele aponta que as flutuações do vácuo poderiam gerar um espalhamento luz-luz. Já vendo motivado por esses trabalhos do Dirac. 1934, o Heisenberg, ele publica 2 artigos em que essa discussão ela é formulada em maiores detalhes, ou seja, essa conexão flutuações do vácuo, espalhamento luz-luz, fica bem mais elaborado. E aqui é interessante que coloquei, em 1935, Euler e Keckel, que eles eram ambos estudantes de Heisenberg, eles obtêm uma eletrodinâmica não linear. A gente vai definir mais para frente o que seria isso. Para a época, isso é bem avançado. Hoje a gente tem técnicas para obter essas coisas, para descrição, mas na época isso era um trabalho considerável. Isso é descrito por uma lagrangiana que eu escrevi aqui, é lagrangiana de EK, de Euler e Keckel, e a partir desses trabalhos deles, eles calculam também qual seria a seção de choque, que é esse sigma luz-luz, ou seja, a seção de choque relacionada ao espalhamento luz-luz. Eles não fazem esse cálculo completo, mas eles obtêm qual seria o comportamento assintótico para as pequenas frequências. Esse cálculo virou a tese do Euler em 1936 com a orientação do Heisenberg. Por outro lado, é também importante calcular que, nessa mesma época, a Kisiel, Landau e Pomeranchuk obtiveram também a seção de choque do espalhamento luz-luz para grandes frequências, agora para outro regime. Essa conta virou essencialmente a tese do Kisiel em 1936, orientada pelo Landau. Posteriormente, ainda em 1936, após o Euler e Keckel lançar o modelo deles, o Heisenberg e Euler efetuam uma extensão desse Lagrangiano e obtêm um outro modelo que generaliza o primeiro, de tal modo que quando você toma campos fracos, a Lagrangiana de Heisenberg e Euler recupera a Lagrangiana de Euler e Keckel. Importante falar que esse trabalho de Heisenberg e Euler ele é feito levando em consideração efeitos quânticos de um sentido não perturbativo, ou seja, muito mais completo. Já o caso da Lagrangiana de Euler e Keckel, ela é feita com as correções quânticas dominantes, né, as principais. Você pode enumerar as correções, algumas são pequenas, outras são grandes. Então, a Euler e Keckel levou em consideração as que têm a maior contribuição. Já o Heisenberg e Euler levou em consideração quase todas. Uma formulação que a gente chama não perturbativa. Um breve comentário é que se você for observar, existe uma confusão às vezes na literatura, né?
muita gente atribui essa discussão apenas ao Heisenberg e Euler. De fato, o Lagrangiano de Euler e Keiko está contido nesse Lagrangiano de Heisenberg e Euler, mas há essa confusão. As pessoas só esqueceram o Keiko, vamos dizer assim. Então, às vezes pode encontrar em bastante artigos e até alguns livros, dando crédito apenas ao Heisenberg e Euler. E importante comentar também que a gente está nessa época aqui, chegando até 36, mas no período de 33, 1933 até 1935, ou seja, em paralelo a essas discussões do vácuo quântico, do espalhamento luz-luz, dos modelos de Euler-Kirch, Euler-Heisenberg, o Bohr e Infeld publicam uma série de trabalhos aqui numa perspectiva clássica, onde eles também propõem uma proposta de eletrodinâmica não linear com o objetivo de evitar singularidades na teoria de Maxwell. Vou mostrar um pouquinho mais para frente que a teoria de Maxwell, se você calcula o campo elétrico produzido por uma carga pontual, esse campo elétrico diverge na origem. Mas na proposta de Bohr-Infeld, isso não acontece. Ou seja, o campo elétrico, quando tende a zero, a distância tende a zero, ele é finito, diferente de zero. Mas ao contrário de os trabalhos anteriores, em que a eletrodinâmica não linear era motivada pela introdução do vácuo quântico, espalhamento da luz, aqui a gente tem uma perspectiva clássica. Daqui eu coloquei uma primeira observação, é que a gente está 33, 35, 36, mas é quase 50 anos depois, vamos dizer assim, entre 1985 e 87, o Lagrangiano de Bohr-Infeld ele foi reobtido no limite de baixas energias de teoria de cordas. A teoria de campo vai sendo evoluída, a gente vai compreendendo, substituindo o conceito de partícula pelo conceito de campo, depois vem a teoria de cordas trazendo que partículas poderiam ser descritas por cordas. E neste contexto, quando você toma o limite de baixa de energias, esperava-se que você obteria a teoria de Maxwell, mas na verdade você não chega em Maxwell, você obtém Bohr-Infeld. Então há toda uma revisão das propriedades da teoria de Bohr-Infeld, motivada por esse contexto de teoria de cordas. E a segunda observação, que depois de 1936, muitas outras eletrodinâmicas foram propostas com inúmeras motivações. Essas que eu comentei são as principais eletrodinâmicas, aquelas que num primeiro curso a gente deve comentar, é o básico, mas você tem várias motivações que trazem outros modelos motivados, por exemplo, em teorias efetivas, ou seja, teorias que são válidas num determinado regime de energia. Você sabe que a teoria não é fundamental, mas ela descreve bem certos fenômenos em algumas escalas de energia. Extensões do modelo padrão de física de partículas elementares pode também trazer algumas propostas de extensões não lineares. Soluções de buracos negros também é uma motivação para você buscar outros modelos. Tem algumas aplicações em cosmologias e até a matéria condensada traz algumas situações em que você consegue descrever alguns fenômenos com eletrodinâmicas não lineares. Então tem toda essa discussão. É, Aqui tem algumas referências, uma referência mais recente do Sorokin, que são notas introdutórias em eletrodinâmicas não lineares e suas aplicações. Aqui eu coloquei o Archive
112.12118. Já está na versão 3 aqui. E outras notas do Plebanski, já um pouco mais antiga, 1968, mas chega a pegar essa discussão de a teoria em si, né? E esses modelos de Euler-Heisenberg, Bohr-Infeldt, são os básicos. Aqui vale a pena só acrescentar alguns comentários. Como eu falei, em 36 há o cálculo da seção de choque para baixas energias e para, quer dizer, para baixas frequências e para altas frequências. Mas o cálculo completo só foi efetuado mesmo em 1951 por Karplus e Neumann, que eles calculam a seção de choque com todos os efeitos da eletrodinâmica quântica. Vale a pena ressaltar também que essa discussão do espalhamento luz-luz, vamos dizer assim, é retomado recentemente na colaboração, em algumas colaborações do LHC. Por exemplo, em 2017, o Atlas ele reporta uma primeira medida do espalhamento luz-luz nas colisões chumbo-chumbo. Ou seja, seria uma medição indireta do espalhamento luz-luz nessas colisões. Depois isso é confirmado e medido por uma outra colaboração do LHC, a colaboração CMS. E mais recentemente, o espalhamento luz-luz é revisto. Isso foi em 2021 na colaboração CMS-Totem, mas vendo o espalhamento luz-luz em colisões próton-próton. Então a gente está no cenário em que experimentalmente está se buscando essas discussões, estão sendo retomadas, a teoria é importante e a parte experimental também está começando a trazer informações relevantes para o espalhamento luz-luz. Isso pode ser, tá bem importante para você testar novas eletrodinâmicas não lineares, restringir os parâmetros que essas eletrodinâmicas trazem, verificar se as predições da eletrodinâmica quântica estão de acordo com o que está sendo medido, ou até as correções do próprio modelo padrão de partículas elementares, ou seja, não ficar só no setor eletromagnético, mas levar em conta outros setores. Então, isso é algo que tá bem relevante. Esse é só para comentar para vocês. E agora vamos colocar aqui alguns aspectos gerais. Como eu disse, essa aqui é uma aula introdutória, então eu vou evitar nesta aula discutir formalismo com tensores, eu vou ficar mais na notação vetorial. Então acredito que aqueles que tenham visto eletromagnetismo na graduação já consigam acompanhar isso. Então, e também um pouquinho de mecânica analítica. A ação integral no tempo e no espaço tridimensional da densidade lagrangiana. E a lagrangiana de uma eletrodinâmica não linear, ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Ela é 1 sobre μ0, o lagrangiano não linear, esse Ln, quer dizer, essa função Lnl, que depende de duas quantidades, que é chamados invariantes de gauge e de Lorentz, F e G, menos a densidade de carga vezes o potencial escalar, mais o produto escalar da densidade de corrente com o potencial vetor, onde ρ, densidade de carga, J, densidade de corrente, φ é o potencial escalar e A é o potencial vetor. Tal que o campo magnético é o rotacional do A e o campo elétrico é menos o gradiente de φ menos a derivada temporal do A. E como eu comentei, esse L de NL é uma função dos invariantes de Lorentz e Gauge. Invariantes de Lorentz, que respeita a relatividade,
e gauge, que é a simetria, vamos dizer assim, que está por trás do eletromagnetismo, que garante que você tenha um fóton sem massa, de spin 1, sendo propagado. São as propriedades do fóton. Essas são as definições do F e G. Em termos do campo elétrico e do campo magnético, o F é meio de E ao quadrado sobre C ao quadrado, C é a velocidade da luz, menos B ao quadrado. E o G é escalar B sobre C. Então, toda função que depender dessas quantidades e trazer potências de F quadrado, G quadrado e assim por diante, vai ser um modelo não linear, uma proposta não linear do eletromagnetismo. E se você calcula as equações de movimento descritas pelo aquele lagrangiano, você tem essa cara aqui. Divergente de D igual a ρ seria, vamos dizer assim, a lei de Gauss para o eletromagnetismo, rotacional do H igual a J mais a derivada temporal do D, a lei de Ampère-Maxwell, divergente de B igual a zero, essa aqui não muda, rotacional de E é menos dTB, lei da indução de Faraday. E aqui a gente retoma a discussão da aula de efeitos eletromagnéticos na matéria. É muito parecido, né? Pelo menos as equações são idênticas. Então a gente vê que a conexão entre eletromagnetismo não linear e efeitos na matéria aqui fica bem evidente, né? O formalismo é muito parecido. Só que o D e o H eles estão bem definidos com relação ao modelo. Aqui eu coloquei as definições que você obtém. O D é a derivada parcial do L com relação a F, isso vezes o ε0 campo elétrico, mais a derivada parcial de L com relação a G, C E0B. E0 e μ0 são a permissividade e permitividade do vácuo. E o H é dado pela derivada do L em relação a F, B dividido por μ0, menos derivada do L em relação a G, E dividido por μ0C. Ou seja, uma vez especificado qual é essa função de f e g, você calcula as derivadas e obtém quem é o vetor D e o vetor H, ou seja, as relações constituintes são fixadas para cada eletrodinâmica não linear, que a gente está fazendo no caso geral. Mas é importante notar que a eletrodinâmica não linear ela acaba não alterando as relações não homogêneas. O divergente de B continua sendo igual a zero e a lei da indução de Faraday acaba não sendo alterada. Então, continuando. Como eu comentei, a descrição possui algumas semelhanças com matéria condensada. As equações homogêneas permanecem inalteradas. E a não linearidade afeta apenas os vetores D e H. Aqui uma outra observação. No caso de Maxwell, esse L de F e G é simplesmente igual a F. E se você volta com essa proposta nas definições que eu coloquei aqui, no D e H, ou seja, o L igual a F, aqui, então a derivada em relação a F dá 1. Isso aqui dá 0, esse aqui dá 1. L com relação a F é 1, e esse aqui dá 0. Então, simplesmente, você obtém que é o conhecido, né? Ou seja, quando o L de FG for simplesmente a função F, a gente obtém que o D é o ε0 vezes o campo elétrico e o H é 1 sobre μ0 vezes o B. Reproduzindo as expressões conhecidas, a gente tem que o D é o ε0E mais vetor de polarização e o H é 1 sobre μ0B menos M. Claro, aqui na ausência de magnetização e polarização. Então, a gente acaba reobtendo as expressões conhecidas. Aqui começar a apresentar alguns modelos
a dedução deles é mais complexa, a gente está fazendo uma aula mais introdutória, então vamos só apresentar as coisas. A primeiro, como eu comentei, o Lagrangiano de Euler e Keckel, ele é descrito pela sua função f de g, ou seja, como seno f, ou seja, é o termo de Maxwell, e essa é a contribuição não linear, é uma contribuição que traz dependências no f quadrado e no g quadrado. Daí você tem esses fatores, 2 sobre 45, alfa ao quadrado sobre massa do elétron na 4, a constante de Planck reduzida ao cubo, ε0 e a velocidade dividido pela velocidade da luz ao cubo, e um fator 4 e 7 aqui. Esse alfa é a constante de estrutura fina, que é uma combinação das constantes da carga do elétron, constante de Planck reduzida, e C tem um 4πε0, e isso é aproximadamente 1 sobre 137. É importante comentar aqui, só retomar, notem que a contribuição não linear, que é a contribuição devido às correções quânticas dominantes, depende de f quadrado e g quadrado. Isso aqui também está por trás da simetria de paridade. A gente não tem, por exemplo, um termo f e g, porque o g ele é uma função ímpar sobre paridade, ou seja, se você aplica a transformação de paridade, o g troca de sinal. Então, termos que contêm potências ímpares de g quebraria a paridade. E a gente entende que o eletromagnetismo ele respeita a paridade. Aqui está embutido essa informação aqui, que as correções são de f e g quadrado. Alguns comentários é que esta proposta ela é válida para campos eletromagnéticos menores que os valores críticos de Schwinger, que eu denotei por esse EC e BC. Esses valores, o módulo desses campos são obtidos a partir das constantes fundamentais, vamos colocar assim, né? O C, a carga elétrica, a água cortada e a massa do elétron. O C, a carga elétrica e o H, você entende que essas são constantes fundamentais. Você só multiplica isso por essas combinações aqui. Isso aqui vai dar algo com dimensão de campo magnético. E em Tesla, isso seria aproximadamente 4,4 vezes 10 na 9 Tesla. Esse é o campo crítico. Campo magnético crítico. E o campo elétrico é só multiplicar o BC pela velocidade da luz. Isso aqui é aproximadamente 1,3 vezes 10 na 18 volts por metro. Ou seja, essa proposta está embutido que esses campos não possam, são menores que esses campos críticos, que são bem altos. A frequência, ela tem que estar abaixo da frequência de Compton do elétron. Essa aqui é a frequência de Compton do elétron, que eu chamei de ômega E, que é a massa do elétron, vezes C ao quadrado, dividido pela constante de Planck reduzida. Só pode ser aplicado quando as frequências são abaixo dessa frequência de Compton. E a outra importante é que se você chamar um vetor f como sendo E ou B, a gente tem que as derivadas desse f tem que ser menor que o módulo dele. Ou seja, as variações dos campos não podem ultrapassar, não podem, vamos dizer assim, esses campos variam poucos. As variações são bem menores que o próprio campo. Daí você coloca essas constantes, H, massa do elétron e C, e aqui com C quadrado apenas para tornar a comparação com a mesma dimensão, já que você tem um gradiente aqui e uma derivada temporal aqui. Ou seja, esses campos não podem variar muito com relação ao E e o B. Isso garante que você não produza pares elétron-pósitron e a teoria deixaria de ser válida.
Por isso, ficar dentro dessas hipóteses é importante. É possível fazer agora, a gente tem essa proposta aqui, ó, ou seja, do Euler e Kiko. A gente conhece quem é o L de FG. E você coloca na expressão que eu coloquei, né, do D e do H. Ou seja, retorna com essas expressões do L aqui e toma as derivadas parciais. E você consegue obter qual que seriam os vetores, as relações constituintes para o caso de Euler e Keckel. E se fizer a conta, obtém essa expressão. O D é 0E mais 4ε0k E quadrado menos C quadrado B quadrado vezes E mais 14 epsilon quadrado kc quadrado. Esse K já vou definir daqui a pouco. Vezes E escalar BB. A outra é B sobre μ0, 4 epsilon sobre μ0, K é quadrado menos CB quadrado vezes B, menos 14 E sobre μ0, K é escalar B é. Onde se K é essas constantes, é 2 sobre 45, alfa quadrado sobre massa do elétron na 4, constante de Planck reduzida ao cubo, dividido por C na quinta. Ou seja, aqui a gente vê bastante, né, que vamos dizer assim, a parte desse epsilon e esses dois termos seriam o nosso vetor de polarização, assim, seria a polarização induzida pelo vácuo. E a parte desse B sobre μ0, esses dois, esse segundo termo, esse terceiro seria, vamos dizer assim, a magnetização produzida pelo vácuo. Então a gente tem que o vácuo agora se comporta como um meio, né? Devido às correções quânticas. Alguns efeitos interessantes que a gente tem é que quando a gente assume que o campo elétrico ele é pequeno, vamos dizer assim, onde esse é pequeno, ele é uma flutuação, um campo pequeno, e o B ele é um campo pequeno Bzinho, mais um campo externo que eu chamei de B grande aqui. Um campo magnético externo intenso em comparação com o Bzinho, ou seja, Ezinho e Bzinho seriam flutuações. Nessa situação, a gente tem o chamado efeito de birrefringência magnética do vácuo. Ou seja, mudanças no índice de refração, ele acaba sendo diferente de zero. Retomando um pouquinho a discussão da aula passada de efeitos na matéria, né? A parte final. A gente tem o N paralelo e o N perpendicular, que são os índices de refração, como, por exemplo, quando você tem uma luz com uma polarização paralela a esse B externo ou perpendicular. Isso acaba sendo diferente. Aqui eu coloquei quais seriam as medidas quer dizer, o que a teoria prediz, né, de Euler e Keckel. Ela diz que essas diferenças ficariam nessa ordem aqui, aproximadamente 3,96 vezes 10 na menos 24, é uma coisa bem pequena. E daí você tem o módulo do campo externo dividido por Tesla, que está sendo medido em Tesla ao quadrado. Então, é um efeito pequeno que você tem que, por exemplo, pegar um campo externo muito intenso para compensar esse 10 na menos 24. Está se buscando isso, se vocês colocarem, fazer uma pesquisa, por exemplo, no Google de birrefringência do vácuo, tem vários experimentos que estão buscando e sendo aperfeiçoados para tentar ter algum sinal dessa birrefringência. Tem também um outro efeito que é interessante, que é o photon splitting, vamos dizer assim, o fóton, que aqui a gente denotou por gama. Então você tem um fóton 1, esquematicamente como eu coloquei aqui, quando esse fóton atravessa uma região de campo magnético intenso, você acaba gerando outros dois fótons, que eu chamei de fóton 2 e fóton 3. Então esses são alguns efeitos que podem aparecer quando você está numa eletrodinâmica não linear na presença de campos externos. Tem muitos outros efeitos, mas acho que por enquanto, numa primeira abordagem, só vou comentar mesmo. Um outro modelo que é relevante a gente colocar aqui é a proposta do Bohr-Infield. O lagrangiano dele seria essa função de f e g,
E daí aparece um beta ao quadrado sobre c ao quadrado, parênteses, 1 menos a raiz quadrada de 1 menos 2f, b2 sobre c2, menos g quadrado dividido por beta 4, c na 4. Esse beta é um parâmetro, é o chamado parâmetro de Bohr-Infer, que eles introduzem. Ele tem a mesma dimensão de campo elétrico. Note que é uma teoria que preserva a paridade, porque traz dependências em g ao quadrado, não tem coisas lineares em g. É um pouquinho mais elaborado, que traz essa raiz também. Neste caso, uma propriedade muito interessante e muito também especial de Bohr-Infield, várias eletrodinâmicas não lineares trazem o efeito de birrefringência, mas o Bohr-Infield não possui. Justamente os fatores acabam se cancelando. Isso é algo muito particular de Bohr-Infield. E se você calcula o campo elétrico de uma carga pontual, tem mais ou menos essa expressão. Eu coloquei um aproximadamente que pode, dependendo do artigo, o livro que você vá, às vezes ele utiliza sistemas de unidades diferentes. Então, é essencialmente proporcional à carga elétrica na direção radial R, e tem uma raiz aqui de R0 na 4 mais R na 4. Esse R0 é uma constante, na verdade o R0 ao quadrado, ele está embutido aquele parâmetro beta. É mais ou menos o inverso de beta, menos de algumas constantes aqui para que você acerte a dimensão desse fator. Mas está embutido esse beta nesse R0. E aí você tem as propriedades. Quando o R tende a zero, a gente tem que o campo elétrico é aproximadamente essa constante, carga elétrica, R0 ao quadrado, que é R0 é constante, na direção radial. Então a gente acaba, na eletrodinâmica de Bohr-Infield, tendo um campo elétrico finito na origem. Isso não acontecia para Maxwell. Para Maxwell, o negócio acaba indo para divergindo, né? Quando tende a zero, vai para infinito. E agora a gente tem que essa distância, distâncias muito grandes, né? A distância, por exemplo, para infinito, o comportamento do campo elétrico recupera o que é conhecido de Maxwell. O campo elétrico é aproximadamente a carga dividido pela distância ao quadrado. Isso é uma questão importante. A gente, quando vai propor uma eletrodinâmica não linear, a gente sempre busca que no regime de grandes distâncias, você tem que recuperar a teoria de Maxwell. E daí eu coloquei aqui algumas sugestões de exercícios que eu acho que ajuda a a amadurecer esses conceitos. A primeira é mostrar que quando você pega campos eletromagnéticos fracos, esse F e G tem o campo elétrico e o campo magnético. Então, essencialmente, se você tomar o beta quadrado sobre C ao quadrado muito maior que F e G, eu gostaria que vocês tentassem mostrar que a eletrodinâmica de Bohr-Infield ela é aproximadamente o F, ou seja, o termo de Maxwell, mais correções com potências de F2 e G2. Obter essa expressão. No fundo, é pegar esse Lagrangiano e fazer a expansão da raiz quadrada. Então, a gente já mostra aí que para campos fracos a teoria está recuperando o Maxwell. Essa seria uma primeira sugestão. A segunda é, bom, eu coloquei a expressão do L de FG. Substitui esse L de FG e calcular quem são os vetores D e H para Bohr-Infield. Ou seja, uma tarefa essencialmente de calcular as derivadas e reescrever. E aí comparar como que isso fica com Euler e Keckel. Ver quais são as semelhanças, se existem semelhanças. Fazer em duas possibilidades. A primeira, no cálculo exato, e na segunda, com aproximação. Acho que são exercícios interessantes para quem está começando a ver essa discussão de não linearidade. Qualquer coisa, só me comunicar, né? Um outro modelo
Aqueles dois são os modelos mais conhecidos, né, de Euler-Cake e Bohr-Infield. Tem esse outro modelo, que é a chamada eletrodinâmica exponencial. Tem várias versões, aqui eu coloquei uma delas. Esse L é exponencial de Fg, aparece um parâmetro beta 2 sobre C2, é o parâmetro da teoria. Eu utilizei a mesma notação de Bohr-Infield, mas é outro parâmetro, né? 1 menos a exponencial elevado nesses negócios aqui, menos c quadrado sobre beta quadrado f, menos c na 4, beta na 4, vezes um fator gama sobre 2g ao quadrado. Daí esse parâmetro beta é um parâmetro da teoria, análogo ao que aparecia, por exemplo, no caso de Bohr-Infield. E esse gama, eu coloquei aqui, ele é um parâmetro adimensional. Esse modelo ele apareceu inicialmente no contexto de você investigar soluções de buracos negros. Mas os primeiros trabalhos eles tomaram esse gama igual a zero. Depois outros trabalhos mais recentes colocaram essa contribuição de G quadrado. Só para mencionar, essa teoria possui birrefringência, ou seja, você calcular as diferenças no índice de refração para modelo exponencial é diferente de zero. E esse caso, o campo elétrico não é finito na origem, pelo menos na maioria dos modelos. Tem que testar, né, para beta, para gama, mas a maioria dos passos dos parâmetros não é finito. Acaba divergindo também, como acontece em Maxwell. Bom, com isso eu finalizo essa aula introdutória de eletrodinâmicas não lineares, apenas para dar um panorama, um- uma ideia geral assim, da discussão. Eu acho que é importante não só fazer as contas, mas é também ter uma noção do que está por trás dessa conexão com a matéria condensada, esses novos efeitos de buscar variações do índice de refração, falta um splitting, tem muita coisa por trás e espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa, tá aqui o meu contato. Vocês podem enviar alguma dúvida, alguma discussão daquela sugestão de exercício. Também agradeço a FAPERJ pelo apoio com a bolsa de pós-doutorado no CBPF. E ficamos por aqui, né? Tudo de bom para vocês. Até mais.